pessoal, boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer a presença da doutora Maria Cecília Cardoso, do doutor Edson Noturco e do doutor Ivan Henrique Yoshida. A gente vai começar mais um fórum do CERT Group. Então, a gente vai ter como palestrante o doutor Edson Noturco, que ele é diretor científico da Embriológica em Anvita, membro do Conselho Consultivo do CIT Rinode e do Laboratório Fertilib, professor e orientador de pós-graduação da Unifesp. A gente também tem o Dr. Ivan Henrique Yoshida, ele é diretor dos laboratórios de FIV, do Instituto Ideia Fértil, sócio fundador da clínica WIN e é professor de reprodução humana no Centro Universitário FMA-BC. A doutora Maria Cecília Cardoso, que dispensa apresentações, mas ela vai ser a moderadora desse fórum hoje, ela é gerente de operações laboratoriais do FET Group Medicina Reprodutiva. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite, ao FERT Group, né, por essa oportunidade. E eu vou falar sobre a transferência de blastocisto. Bom, existia alguns anos atrás uma insegurança de fazer o cultivo de embriões em estágio de clivagem até o estágio de blastocisto. Geralmente isso acontecia em pacientes de bom prognóstico, quando tinham bons embriões, né? Talvez alguns de vocês aqui vão se identificar. Eu tentei puxar aqui na memória algumas situações de como que a gente conduzia no laboratório, né? Normalmente a gente transferia e congelava os embriões em dia 3, ou transferia em dia 3 e congelava os melhores em dia 3, e os demais de pior qualidade a gente evoluía até o estágio de blastocisto. Uma possibilidade também era transferir os embriões em dia 3, os excedentes evoluir todos para blastocisto e congelar. Existia também uma prática em que a gente fazia uma transferência dupla, em que a gente fazia a transferência em dia 3, deixava os embriões em cultivo até o estágio de blastocisto, e se houvesse mais algum, a gente fazia uma outra transferência. E o que era menos comum, alguns anos atrás, era evoluir todos os embriões até o estágio de blastocisto para fazer a transferência. Então, naquela época, a grande preocupação, na verdade, era sobre a qualidade dos embriões, se eles iriam chegar até o estágio de blastocisto e se essa paciente teria uma transferência ou não. Essa era a nossa grande preocupação. Entretanto, com o passar dos anos e o desenvolvimento, né, dos meios de cultura, das incubadoras, então a gente passou a utilizar incubadoras com uma concentração de oxigênio mais baixa, em que era mais fisiológico, similar como ocorre, né, no corpo da mulher, e também com a introdução de incubadoras de sistema time-lapse, em que a gente não precisa remover o embrião da incubadora, nós conseguimos ter uma evolução mais favorável no laboratório até o estágio de blastocisto. Isso foi bom porque nos possibilitou fazer um estudo genético com uma acurácia maior, né? Então, dessa forma, a gente evolui os embriões até o estágio de blastocisto, consegue remover cerca de 4, 5, 6 células desse blastocisto para enviar para um estudo genético. Como que está essa situação, né, no Brasil? Eu vejo que a maior parte das clínicas aqui no Brasil já já usa essa prática, né, de evoluir até o estágio de blastocisto. Eu fiz um levantamento dos 2 últimos anos dos transportes que nós recebemos aqui na clínica, e nesses últimos 2 anos a gente não recebeu nenhum caso de embrião em estágio de clivagem, né? Então, o que mostra que as clínicas estão tendendo a evoluir até o estágio de blastocisto. Antigamente a gente falava muito assim na confiança do laboratório, mas hoje os laboratórios têm resultados muito parecidos, né? Os resultados são muito próximos de blastulação, né, de qualidade de laboratório. E hoje, então, a grande preocupação não é sobre a qualidade do embrião. A gente já sabe que o bom embrião é o blastocisto, é o euploide, né? Mas a grande preocupação é o endométrio, como mostra, por exemplo, esses trabalhos, e que fazem uma comparação de qual é o melhor endométrio. É o endométrio a fresco, é quando a gente prepara ele para um embrião congelado, né? E quando a gente evolui esse embrião até o estágio de blastocisto, né, a gente tem e faz uma transferência desse blastocisto, a gente mimetiza como se fosse, como acontece na natureza, né? Isso porque o blastocisto, quando ele chega aqui no endométrio, isso porque quando o embrião ele chega até o endométrio, ele está em estágio de blastocisto, né?
O que não acontece com o embrião em estágio de clivagem, né? O embrião em estágio de clivagem, ele ainda está aqui, nessa região, entre a região cornual e a istímica, né? O que não é, então, é, fisiológico quando a gente faz essa transferência em estágio de clivagem. E transferir um embrião em estágio de blastocisto significa que a gente está fazendo uma seleção natural, né? Ou seja, os melhores embriões que estão em cultivo vão chegar até o estágio de blastocisto. O que a gente espera, de acordo com esse consenso de Viena, é que pelo menos 40% desses embriões que estão em cultivo cheguem ao blastocisto no dia 5, né? Com uma meta ali de 60%. Por esse motivo, né, por ser um embrião mais estudado, a nossa taxa de implantação de embriões em estágio de blastocisto, ela acaba sendo um pouco superior quando a gente compara ao estágio de clivagem. Mas se a gente for ver, né, na prática o que de fato interessa, essa é uma revisão da Cochrane que faz uma comparação da transferência de um blastocisto da transferência de um blastocisto versus em estágio de clivagem e compara a taxa de nascido vivo. A gente vê aqui que favorece, né? Transferir em estágio de blastocisto é melhor em relação à taxa de nascido vivo. E quando a gente faz também uma comparação, né, transferindo dois blastocistos versus dois embriões em estágio de clivagem, essa diferença ela é ainda maior, né? O que não é novidade para a gente, né? O embrião mais selecionado, obviamente, vai ter um resultado melhor. A grande vantagem da gente fazer uma boa seleção embrionária é a possibilidade da gente transferir menos embriões, né? Transferir um único embrião. Se a gente for observar esses dados aqui, que foram divulgados aqui, publicados no registro da Rede Lara, e faz uma comparação da transferência de um único embrião em estágio de clivagem versus um blastocisto, a gente vê que o blastocisto tem uma taxa de nascido maior, né? Mas se a gente vê, se a gente comparar a transferência de dois embriões em estágio de clivagem versus dois blastocistos, essa diferença também acontece. Mas o que aumenta muito também é a taxa de gravidez múltipla. Vejam que, transferindo um único embrião em estágio de clivagem, a chance de ter um embrião com gestação múltipla é de 2,4%. Isso salta para 17%, né? Quando a gente transfere em blastocisto, essa taxa que é de 1% de gemelaridade ou trigemelaridade, ela salta para 30% quando se transfere mais de um blastocisto. E os dados do SART não são diferentes, né? Aqui a gente tem uma comparação entre transferência de embriões em estágio de clivagem versus blastocisto em transferências a frescos. O que a gente vê aqui é que quanto mais jovem as mulheres são, né, menos embriões a gente acaba, os dados foram reportados transferindo menos, né? O que é natural, é o esperado, tanto em estágio de clivagem quanto em estágio de blastocisto, né? Quando se tem estágio de blastocisto, aconteceram menos transferências de mais de um embrião, né? Também dentro do esperado. Agora, se a gente observar aqui a taxa de gemelaridade, trigemelaridade, né, de gestação múltipla, nós observamos que essa chance de encontrar um embrião que não é selecionado, né, então o embrião em estágio de clivagem, como ele é um embrião não selecionado, acontece que as clínicas tendiam a transferir mais. E isso fez com que a chance de ter uma gestação múltipla aumentasse muito, né? Então vejam só, transferindo dois embriões em estágio de clivagem, a gente tinha quase que 30% de gemelaridade ou trigemelaridade. Isso não é diferente quando a gente faz uma comparação com transferência de embriões congelados, tá? Os resultados são os mesmos. Então, quanto mais jovem as mulheres são, menos embriões eram transferidos, tanto em estágio de clivagem quanto em estágio de blastocisto, e, da mesma forma, em estágio de clivagem, transferia-se mais embriões para atingir uma taxa melhor, o que fazia com que a taxa de gestação múltipla aumentasse. Quando a gente pensa na transferência de um embrião estudado, um embrião cromossomicamente normal, aí a gente já tem um resultado um pouco diferente, né? A maior parte dessas clínicas
reportaram que não fazem transferência de mais de um blastocisto euploide, né? O que a gente também costuma seguir aqui no Brasil. E com isso, a taxa de nascido vivo, que era de mais ou menos 40% no embrião blastocisto sem estudo genético, ultrapassou para 52, 51, 50, né? Mais ou menos estável ali, mesmo com as diferentes faixas etárias. E se a gente observar bem, né, transferindo um blastocisto euploide saudável, a taxa de gestação múltipla ela é muito baixa, né? Ela gira em torno de 1 a 1,3%, independente da faixa etária. Voltando um pouco novamente para essa revisão da Cochrane, né? E se a gente for avaliar o que de fato faz diferença aqui para a gente, a taxa de nascido vivo, né, com transferências a frescos, a taxa de gravidez por ciclo acumulado, a taxa de gravidez clínica, a taxa de gestação múltipla, a taxa de abortamento e a taxa de cancelamento, ela acaba sendo mais favorável quando a gente transfere em blastocisto quando comparado ao embrião de dia 3, tá? Então, transferir um embrião em dia 5 faz com que, de fato, a gente reduz o tempo dessa mulher para atingir a gravidez, né? Porque a gente vai alcançar essa gravidez um tempo menor. Esse é um trabalho chinês que foi publicado na Nature, que fez uma comparação também de transferência de embriões em estágio de clivagem versus blastocisto, e ele fez duas comparações. A primeira delas era as três primeiras transferências, tanto em estágio de clivagem versus blastocistos, e a segunda comparação é avaliando todos os embriões, né? E o resultado que ele obteve é que a taxa de gravidez acumulada, a taxa de nascidos vivos acumulada foi superior em estágio de blastocisto. Mas quando a gente começa a procurar na literatura, não é só transferir em blastocisto que é benéfico em relação à taxa de nascido vivo cumulativo, né? Essa RCT, por exemplo, ela não encontrou diferença entre transferir embrião em estágio de clivagem versus blastocistos. Mas o que ele traz aqui, né, nesse estudo, ele reforça que uma coisa importante é que quando se transfere em blastocisto, a gente tem menos abortamento, a gente tem menos embriões a serem transferidos, né, o que acaba tendo menos gestações múltiplas, mas esse estudo aqui encontrou uma maior chance de prematuridade quando se transfere em estágio de blastocisto. E aí, uma outra coisa que nós sabemos também é que fazer várias transferências podem causar estresse às pacientes, né? Esse é um trabalho alemão, né? E lá na Alemanha eles fornecem vários ciclos para as pacientes, então eles fornecem 7 ciclos para essas pacientes sem custo, né? E esse trabalho mostra que ao longo desses 7 ciclos, essas pacientes elas vão desistindo, né? E um dos motivos, né, o motivo principal da desistência é o estresse ocasionado, né? Então, se a gente consegue evitar fazer várias transferências desnecessárias e diminuir esse estresse para a paciente, ela de fato ela vai ficar mais tempo persistindo nesse tratamento. Bom, e aí, como que está a nossa realidade, né, no mundo? Aqui são dados da Europa, que não são tão atuais mais, de 2019, mas quando a gente faz uma comparação do número de transferências de dia 3 versus dia 5 na Europa, a gente viu que mais de 50% das transferências em 2019 já eram feitas em estágio de blastocisto, né? Mas é comum, às vezes, de repente, a gente vai num congresso e a gente escuta: ah, não, tal clínica ainda transfere em dia 3, né? O que a gente precisa entender é por que será que essa clínica transfere em dia 3? O Robert Fisher, ele comentou em uma das apresentações dele que ele transfere muito em dia 3, essa clínica fica lá na Alemanha, essa clínica dele fica lá na Alemanha, porque quando ele faz uma transferência embrionária, ele recebe um reembolso do governo. Então, se por acaso ele evolui o embrião até o estágio de blastocisto, ele acaba não recebendo esse reembolso. Então, existe uma questão comercial também envolvendo a transferência em embriões de dia 3 e embriões em estágio de blastocisto.
Bom, mensagens finais, né, dessa apresentação é que quando a gente transfere o embrião em estágio de blastocisto, a gente consegue fazer de fato uma melhor seleção embrionária, né? Nossa expectativa é ter pelo menos 40% de blastocistos formados em dia 5. Com o embrião em estágio de blastocisto, isso nos possibilita fazer uma biópsia embrionária, selecionar mais ainda esse embrião, fazer mais transferências únicas de um único embrião, diminuindo então a taxa de gestação gemelar, trigemelar, né? E reduzindo também o tempo para se atingir a gravidez. Isso vai fazer com que essas pacientes tenham menos estresse no tratamento e melhorem a sua experiência nesse tratamento, né? E aqui eu coloquei um talvez, uma taxa de gravidez acumulada superior, né? Porque como vocês viram, existem estudos, apesar da gente ter uma revisão ali de um grupo de Buenos Aires ali da Cochrane, existem outros trabalhos que, de fato, não mostram uma melhoria transferindo só em blastocisto. Por isso eu coloquei talvez. Então, é isso. Obrigado. Belíssima apresentação, Ivan. Agora Obrigado, Cecília. vamos a segunda parte aí com o Edson. Bom, vamos lá. Queria agradecer ao FET Group por ter me convidado, por ter pensado no meu nome, por ter falado, vai defender o D3. E assim, eu como veterinário, eu entendo que blastocisto sempre foi e sempre será a transferência do veterinário, porque os animais não aceitam. O útero da vaca, o útero da cadela, da égua, não aceitam embriões que não estejam em blastocisto, mas o de humano aceita. Os de símios, né, os de primatas aceitam. Por quê? Porque existe uma comunicação entre tuba e útero que faz com que esse embrião consiga implantar, independente dele estar em blastocisto ou independente dele estar em D3. Na verdade, ele vai implantar só em blastocisto, mas consiga fazer com que esse embrião evolua, né, de D3 para blastocisto. E assim, tudo que o Ivan falou, eu concordo em gênero, número e grau. Quando a gente pensa numa população geral, quando você vai fazer uma estatística geral, você pensa em fazer blastocisto. O problema é que a gente fala em personalização da medicina, personalização da reprodução assistida e personalização do laboratório. Então, como é que eu vou adotar uma prática de transferir tudo blastocisto e não transferir D3, onde eu tenho dentro do meu laboratório pacientes que não vão chegar a blastocisto ou grupos de pacientes que não vão responder bem e não vão conseguir chegar a blastocisto, né? Aqui eu coloquei alguns trabalhos para fazer um contraponto, né? Mas eu coloquei alguns trabalhos mostrando aqui num clinical trial, falando que realmente, num clinical trial onde as pacientes abaixo de 37 anos, elas têm uma chance muito maior quando recebem blastocistos. Mas quando você tem uma média de 5 zigotos acima, ou seja, quando você tem acima de 5 zigotos, né? Quando você olha para um lado de embrião clivado e blastocisto e você vai transferir o embrião D3, né? Pacientes, por exemplo, que têm idade avançada, elas se beneficiam talvez mais do embrião D3, né? É o que mostra. Mas as pacientes mais jovens que têm mais, ou pacientes de idade avançada que têm mais embriões, elas vão se beneficiar de blastocisto, né? Por outro lado, a gente tem aqui, dezembro de 2024, né? Nós temos trabalhos recentes aí, né? Que em pacientes mais velhas, a cultura até blastocisto não está validada ainda para se transferir, né? Porque você aumenta muito o número de cancelamento. Então você acaba tendo, dependendo do grupo, o D3 seria mais seguro, tá? Por outro lado, e aí fazendo um contraponto e puxando um pouco a sardinha para o lado do Ivan, as pacientes que têm mais idade avançada, elas necessitam ter o blastocisto, justamente porque você precisa fazer biópsia desse blastocisto, porque é um indicativo de PGTA. Entretanto, a gente sabe que o PGTA é um teste mais sensível do que específico, e ele não tem controle negativo. Desculpa, ele não tem controle positivo. Isso quer dizer o quê? Eu não vou pegar o embrião que deu alterado e vou transferir para paciente. Então, eu nunca sei se esse embrião ele é alterado de verdade, se ele é um mosaico, se ele é alterado
onde ele não vai implantar, ou se ele é alterado que vai implantar e vai cair dentro de 1% que vai sair, que vai nascer alterado, né? O que a gente sabe é que já existem trabalhos mostrando que embriões que implantam, embriões alterados que foram transferidos, implantaram, e a gente tem aí em torno de 20, 15% de implantação desses embriões, e esses embriões, eles produzem bebês saudáveis, né? Então, eu não estou querendo colocar em xeque, mas, obviamente, o teste ele é mais sensível que específico. Portanto, essas pacientes elas poderiam se beneficiar de embrião D3, mas independentemente de falar no geral, né, em sentido geral, eu acho que é o mais importante a gente identificar para quem a gente vai transferir o D3. Para quem a gente vai transferir o D5. Então, se eu tiver 90% do meu grupo, da minha população, onde eu transfiro D5, eu vou ter algumas pacientes aí, 10% pelo menos, que elas vão se beneficiar de transferir em D3, né? Esse outro trabalho aqui, ele calcula os benefícios de transferir blastocisto ou D3, né? Ou seja, ele discute quais são os benefícios de cada um, né? E eu acho que todos os trabalhos que a gente pega, independente de ser uma revisão, independente de ser um trabalho único, né, com 1.116 mulheres, eles mostram exatamente a tailor-made, né, que é a personalização do ciclo, ou seja, para quem eu vou transferir D3. Então é importante a gente entender isso, né? Nesse trabalho aqui, a gente mostra que o D3 ele tem a mesma diferença no beta-HCG, ele foi só até o beta-HCG, obviamente ele não foi até nascido vivo, né? Mas são 2.676 ciclos, né? E, obviamente, são pacientes que têm uma menor produção de embrião, ou seja, eles têm poucos zigotos, né? Eles têm poucos fertilizados, né? Quando você olha a média, né? E aqui é um estudo retrospectivo também, né? Que mostra aí o melhor resultado no D3, tá? Mas independentemente do que aconteça, eu acho que o que a gente tem que entender é colocar tudo numa tabela e pensar, tá, qual que é o critério que eu vou utilizar e qual que é o critério que se utiliza para se transferir um D3 ou um blastocisto. Eu peguei os critérios dos artigos, mas é importante a gente criar o critério do nosso laboratório. Por exemplo, se eu tenho 60% de produção de blastocisto em pacientes acima de 39 anos, eu vou levar todo mundo a blastocisto, porque eu sei que a chance de virar um blastocisto é muito grande. Mas se eu tenho uma população onde eu tenho, por exemplo, má respondedora, onde eu tenho uma qualidade menor de embrião em pacientes más respondedoras, eu não vou levar essas pacientes a blastocisto. Ou eu vou levar essa paciente a blastocisto para ter um diagnóstico que ela não chegou a blastocisto e depois eu vou transferir D3. Então, tudo isso tem que ser medido por laboratório. Tem que ser medido para paciente, para entender a sua população do laboratório. Mas a indicação principal é poucos zigotos, ou seja, quando você tem poucos zigotos, aquele coloca menor ou igual a 5, mas hoje a gente já sabe que pode ser muito maior, né? A gente pode, muito menor, né? A gente pode pegar, eu utilizo quando eu tenho 2 zigotos, eu já quero levar blastocisto, tá? Mas quando eu tenho um só, eu vou discutir isso com o médico, eu vou discutir isso com o paciente, por quê? Porque depende da idade do paciente, depende da qualidade desse embrião, e aí eu tenho um time-lapse, eu posso saber, eu tenho um algoritmo que vai me dizer se esse embrião com 90%, acima de 90% de chance desse embrião chegar a blastocisto ou não. E geralmente o algoritmo que a gente usa um algoritmo que é a Chloe, a gente já sabe, no primeiro dia, já com 70% de chance, e no segundo dia com 96% de chance de chegar a blastocisto. E aí eu consigo transferir no D3, dentro do meu algoritmo, sabendo que essa paciente vai chegar a blastocisto. Aliás, não vai chegar a blastocisto, eu transfiro no D3. E aí, qual que é a minha taxa de gestação? Porque o que se falava quando começou a se transferir blastocisto se não chegou a blastocisto, quer dizer que não ia implantar. Isso a gente já descobriu que não é bem assim. Ou seja, não necessariamente, se não chegou a blastocisto no in vitro, não vai chegar a blastocisto no in vivo. A gente não tem controle sobre o ambiente uterino. E isso é para o lado bom e para o lado ruim.
Ou seja, se a gente tem um útero que é muito melhor do que o nosso sistema de cultivo, e a natureza, em milhões de anos, eu acho que ela treinou melhor que a gente, né? Eu acho que a gente pode tentar num segundo ciclo, ou se o algoritmo me der que eu não vou ter um blastocisto ali, eu transferir no D3 e tentar dar uma chance para essa paciente, né? A taxa de gestação, né, com poucos zigotos, a gente não observou diferença significativa, ou seja, eu não tenho, né, em relação ao D3, né, ou em relação ao D5, né? O risco de cancelamento no D3 é menor, então a gente fala de estresse do paciente receber o embrião e receber um não, né? Só que depende. A gente tem que calcular também o estresse do paciente não chegar a blastocisto. E aí existe uma banalização da ovodoação. Que a gente que está na rotina o dia todo, às vezes a gente fala assim, tudo bem, você tem má respondedora, você não teve blastocisto, ó. Às vezes no primeiro ciclo, o médico já chega e fala assim, putz, vamos para a ovodoação. E essa paciente, e eu vi muito caso de ovodoação, de paciente mais respondedora de ovodoação, que depois de 2 meses ou 1 mês que saiu da consulta, ia fazer um novo ciclo com ovodoação e engravidar natural. E aí como é que a gente fala? A gente chega e fala o quê para o paciente? Nós estamos fazendo o melhor trabalho em colocar tudo para blastocisto e falar, vamos colocar tudo para blastocisto, ou simplesmente, aqui um outro ponto, né? Ou simplesmente falar assim, só faço biópsia em embrião A ou B, embrião CC eu não faço, por exemplo, né? Então isso tudo é importante a gente entender, porque se a gente quiser trabalhar com personalização de ciclo e personalização do laboratório para aquela paciente, a gente tem que ter um raciocínio clínico dentro do laboratório também, né? Uma outra coisa é redução de gestação múltipla. Obviamente, o blastocisto você tem uma maior pressão de seleção e você vai ter uma redução de gestação múltipla, porque você vai transferir um. A chance de você errar no D3 é muito maior. No geral, quando a paciente tem vários embriões para escolher. E quando a paciente tem muito pouco embrião para escolher? Como é que a gente faz? Né? Quando o embrião tem um embrião ou 2 embriões. E aí, você vai submeter essa paciente a uma biópsia de embrião? Ela não tem embrião para escolher. Você vai fazer um acúmulo de embrião. Tem muita gente que faz acúmulo de embrião, né, para fazer biópsia, né? Será que é vantagem fazer acúmulo de embrião? Fazer vários ciclos para escolher? Será que essa paciente não iria engravidar do primeiro e já ia resolver o problema dela? E a gente não está fazendo essa paciente gastar mais? Então, essas perguntas que incomodam a gente no dia a dia, né, elas têm que ser respondidas para cada paciente, olhando o caso de cada paciente, desenvolvendo o ciclo personalizado para cada paciente, né? Tempo de cultura laboratorial, eu coloquei isso aqui, né, que é um período mais curto, um período mais longo, porque assim, a gente em cultivo estendido em animal, a gente teve muito problema e ainda tem alguns problemas. A gente sabe que o embrião in vitro é o embrião mais fraco, tá? O embrião que é cultivado in vitro, ele é mais fraco, independente da espécie, tá, gente? Isso está provado em todas as espécies, menos no humano, óbvio. Porque não tem nem como você provar isso no humano. Como é que você vai pegar, vai induzir a superovulação numa mulher, inseminar ela, lavar o útero dela, pegar os embriões dela e passar para outras receptoras, para medir se o in vitro e o in vivo é diferente. Não existe essa possibilidade. Portanto, a gente se guia pelas outras espécies. Se todas as outras espécies de mamífero a gente tem um embrião in vitro, que ele é mais frágil do que o embrião in vivo, o tempo de cultivo ele é importante sim, né? E a gente não sabe o impacto desse tempo de cultivo daqui, sei lá, 30 anos, 40 anos. O que a gente sabe é que a gente tem pouca amostra. A gente tem a Louise Brown lá, que até agora está bem, né? Mas a gente não sabe o quanto isso vai durar até o final e um número de pessoas suficientes. Daqui, sei lá, 50 anos, a gente deve saber muito se a gente fizer um estudo de segmento desses embriões ou desses nascidos vivos, né? A seleção embrionária nem se fala, é muito menos eficiente, né? Então você não sabe qual embrião escolher, né? Entretanto, o custo laboratorial é menor, né? Porque você cultiva ele em menos tempo, né?
Mas não é tão menor assim, então não é uma grande vantagem. E assim, o preço para o D3 para o D5 é o mesmo, o paciente gastou do mesmo jeito, então ele vai pagar de qualquer forma, né? É, recomendação de idade materna avançada, né? Pelos trabalhos que a gente levantou, é preferível, em idade materna avançada, é, transferir em D3 por conta do número de cancelamentos. E não são trabalhos antigos. Vocês viram lá, tem 2023, tem 2024, né? Então, assim, independentemente de se fazer a biópsia, tá? É preferível nessas pacientes levar até D3. Entretanto, é importante avaliar caso a caso. A paciente teve uma resposta, você teve 4 fertilizados, na minha opinião, leve para blastocisto. A paciente teve um fertilizado em 3 embriões, em três ócitos, já é um mau sinal. Segura um pouquinho, dá uma olhada no D2, tá? D2 diz muita coisa pra gente e transfere em D3. Ou dá uma olhada no D2, antigamente eu fazia isso para convencer os médicos de transferir blastocisto. Eu olhava no D2, quando eu tinha 4 células homogêneas, sem fragmentação, eu levava esse embrião até blastocisto, porque eu sei que 90% das vezes o embrião com 4 células no D2, com células uniformes, né, divididos bonitinhos para quem não tem time-lapse, tá? Ele vai chegar a blastocisto em 90, 80, 90% das vezes. Então, eu levava blastocisto. Então, isso tudo é a personalização do laboratório, né? É, E, em caso de progesterona elevada, isso não tem, né? Não tem, na verdade, não tem muito estudo que faz com D3, tá? Então, assim, isso não quer dizer que o blastocisto é pior em caso de progesterona elevada. Acho que o mais importante é a gente entender que a decisão entre D3 e D5, ela tem que ser individualizada, tá? E a gente tem que considerar número de zigoto, idade da paciente, né? E outros fatores, tanto clínicos quanto laboratoriais, para a gente tomar essas decisões, que tem que ser uma decisão rápida e a comunicação do paciente com o médico, com a equipe, né, de embriologia e com a equipe médica tem que ser constante, para a gente poder tomar a melhor decisão e fazer o nosso trabalho o melhor possível para poder deitar a cabeça no travesseiro e simplesmente não falar, estou transferindo tudo blastocisto, aqui eu faço só assim é, porque é o que dá mais gestação, né? Bom, gente, queria agradecer ao Fert Group, né, pelo convite novamente e agradecer a todos aí que compareceram. Obrigado. Muito obrigada, Edson. Obrigada, Ivan. Também foi excelente os pontos que vocês levantaram. Eu venho assim de um serviço, né? Um serviço que eu trabalhei durante muitos anos lá no Rio de Janeiro, em que havia uma cultura muito forte de transferência em estágio de clivagem. Mas durante muito. Não. E assim, então, falando assim, que eu comecei a trabalhar lá em 2005, então há 20 anos atrás, né? Esse cultivo até blastocisto ainda, apesar de já ser uma coisa bastante consolidada, ainda não tinha as taxas que nós temos hoje, né? A gente ainda não dominava tanto, né, a levar o cultivo a blastocisto. Então, assim, a principal justificativa eram épocas em que a gente fazia PGTA em estágio de clivagem, né? Não se fazia PGTA em estágio de blastocisto. Então, era tirar 2 células aí do embrião de D3 e tudo mais, que hoje é uma coisa que nem se leva mais, né, para discussões esse tipo de conversa, né? Mas, assim, quando não ia para PGTA, e era a grande maioria dos casos, né, hoje é totalmente o inverso, quando não ia para PGTA, se transferia em D3, né, se transferia em estágio de clivagem, muito por conta do medo de não chegar a blastocisto, né? Era essa a principal justificativa, né? E todo o investimento da paciente sempre existia aquilo ali, né? Aquela
aquela questão. Vamos... se ele não chegou a blastocisto, você não tem certeza se é por conta das condições in vitro, né? Porque o cultivo in vitro ele é muito mais estressante para o embrião e que você estaria deixando de dar oportunidade para ele num ambiente menos hostil do que o ambiente in vitro, né? Então, há 20 anos atrás era muito isso. Só que você tirar essa cultura, né, do discurso do médico com os seus pacientes é uma coisa que leva tempo. Então, assim, por mais segurança que você tenha no seu laboratório, tudo mais, existem ainda casos que vão ter falha de desenvolvimento? Sim, existe casos de falha de desenvolvimento. E aí você tem que ter essa conversa difícil com a sua paciente, né? Nós não chegou nenhum embrião, você não vai ter nenhum embrião para transferência, né? Então, a transição nesse serviço, em que isso daí era muito forte, a transição foi a seguinte: vamos transferir em D3 e só congelar em blastocisto. Então, a transição foi essa, né? Transferir em D3 e congelar blastocisto. Aí começou a vir o freeze-all, né? Então, todo mundo acabava congelando tudo, tal coisa, para poder ter um melhor preparo endometrial e você dar mais chance à paciente do que fazer uma transferência fresca, né? E aí, para a transição nesse serviço, foi assim: congela 2 embriões de D3 e o resto vai para blastocisto. Então, aí você vai dar para a paciente, e aí o discurso que a gente tinha era esse, assim, que os médicos tinham com a paciente. Não, a gente está dando todas as possibilidades para você. A gente está congelando 2 embriões bons em D3, e aí a gente congelava junto 2 embriões bons em D3, e o resto levava tudo para blastocisto. Se desenvolvesse a blastocisto, ótimo. Você tinha embrião em D3 e blastocisto, você tinha várias possibilidades para aquela paciente, né? Se não chegasse a blastocisto, pelo menos você garantiu uma transferência para a paciente em dia 3, né? Cecília, desculpa te Então, interromper, mas aí, eu também vivi isso, né? Eu vivi isso Só desde que aí 2003, a gente faz blastocisto, né? Então, era uma também é a mesma coisa. dificuldade, né, isso, porque se você tivesse blastocisto, quem que você confiaria? No embrião de dia 3 ou no blastocisto que veio de embriões de pior qualidade, né? Na verdade, era mais insegurança dos médicos do que um sentido técnico, que não faz sentido técnico, né, para a gente pensar. Se a gente for é, pensar, É. não faz sentido Bom, técnico nenhum. mas o fato é que, assim, o que o Ivan mostrou, né? E a gente fazia assim, a gente fazia transferência de 2 embriões de dia 3. Eram sempre 2 embriões de dia 3. Por quê? A chance de blasto é de aproximadamente 50%. Então, você transferindo 2 de dia 3, você estaria dando uma boa chance de implantação para aquela paciente, porque um dos dois, 50% deles, poderia chegar a blastocisto se a gente até tivesse com outros embriões tendo se desenvolvido a blastocisto, né? Mas Problema é assim, igual, aí a né? gente vê a taxa de implantação de 2 embriões de dia 3 comparado a um blastocisto ainda é menor. Então, os dados da Rede Lara ainda mostram isso, né? De 30% para 34%, né? 2 de D3, 34%, um blastocisto. E a taxa de gestação múltipla vai a quase 20%, né? 18%, contra 1% de gestação múltipla com um blastocisto, né? Então, assim, definitivamente não tem vantagem nenhuma, né? Você ter esse tipo de política. Então, o melhor, e para mim, uma das coisas mais fortes na reprodução é o time to pregnancy. Eu acho que, assim, isso é uma necessidade para a gente, né? A mulher deixando cada vez para engravidar mais tarde. Eu tenho uma crítica a esses Cada... trabalhos. Eu tenho uma crítica a esses trabalhos. Porque, assim,
dos trabalhos que a gente tem, esses trabalhos populacionais, você não leva em conta a qualidade do embrião. Vamos fazer o seguinte, a gente pega dentro do... Vamos modernizar, vamos pegar na time-lapse, vamos pegar... Eu estou dando uma ideia de pesquisa aqui, para quem tem time-lapse. Vamos Aham. pegar o que o algoritmo dá que vai virar blastocisto e o que o algoritmo dá que não vai virar blastocisto. A gente vai transferir em D3 metade em blastocisto e metade em D3. E a outra metade em D3 e a outra metade se virar blastocisto ou não. Por quê? Porque aí sim a gente vai tirar um viés que se chama qualidade embrionária. Esse viés da qualidade embrionária, quando você compara um D3 versus um blastocisto sem normalizar pela qualidade embrionária, você está gerando, falando assim, é claro que o blastocisto vai engravidar. E eu sei disso porque eu tenho um trabalho publicado em 2004, um resumo, que para eu convencer os médicos a transferir blastocisto, o que eu fazia? Eu olhava no D2, eu olhava, estava com 4 células. Eu falava assim, nós temos 2 embriões com 4 células, vamos levar blastocisto. Aí a gente levava o blastocisto. Se esses embriões, se eu tivesse pelo menos 2 com 4 células, se esses embriões, eles estavam com 4 células, e aí eu olhava no D3. No D3 eles estavam com 8 células. Aí, blastocisto. Não estavam com 8 células ou não estavam legal, transferia no D4. Se o D2 não tivesse legal, transferia no D3. E aí eu tinha 74% de chance de engravidar no blastocisto, porque eu selecionava os embriões. Aí, Uhum. e eu tinha 20% no D3, 22% no D3. Então os caras começaram a se convencer, nossa, blastocisto é muito bom. D3 é uma porcaria. E isso não era um dado real. Por quê? Porque simplesmente eu pegava os meus embriões, olhava e falava, tá ruim, transfere no D3. Tá bom, transfere no D5, porque vai chegar blastocisto. E eu tinha mais de 90% de chance de chegar blastocisto com esse critério. Então, foi É, uma forma. o negócio é que, assim, tá ruim, você transfere, você aumenta as suas transferências, mas definitivamente você aumenta o estresse da paciente, porque, Mas assim, você tem uma definitivamente eu consigo transferência, dá uma 20%. expectativa para a paciente fica esperando não sei quanto tempo, a gravidez não vem, e isso é muito frustrante, né? Uhum. Assim, realmente é difícil você falar para uma paciente que ela não vai ter transferência, é muito difícil. Mas eu não sei o que, no final das contas, dói mais, entendeu? Se É só é a perguntar para a paciente paciente. É perguntar. transferir, é, É só perguntar. Chega para transferir a e paciente e fala não. assim: olha, você tem um embrião aqui que tem 20% de chance de implantar. É. E você tem um. Assim, a gente não vai. Agora que deu a levantar a mão lá. Ó. Você tem um Uhum. embrião aqui que tem 20% de chance de implantar. Ou que tem 10%, que tem 5% de chance de implantar. Você quer transferir esse embrião e ele tem 3% de chance de chegar a blastocisto. O que você quer fazer? Ou ele tem Uhum. 20% de chance, 5% de chance de implantar e ele tem 20% de chance de chegar a blastocisto. O que você quer fazer? Você quer esperar chegar a blastocisto? Pergunta o que a paciente vai É. querer. Óbvio que a gente tem informação técnica, mas a gente tem informação técnica do geral. É. Já com esses últimos escândalos que teve aí, saiu as normativas do ASHRAE e do ESRM com relação ao paciente, né? E reforçaram os que eles já falavam, ou seja, a decisão, a gente tem que dar as informações para o paciente. A decisão é do paciente. Se ele quiser transferir Não, um isso não embrião resta a menor alterado, dúvida. né? É. Então, eu acho que, na minha concepção, eu não tenho capacidade de entender, assim, o sentimento daquela paciente a frustração daquela paciente. A única Uhum. capacidade que a gente tem é de levar informação técnica para o paciente para que ele tome decisão técnica e fácil o suficiente para que ele tome a decisão mais correta para ele. E ele assumindo a decisão dele, sem o viés de eu falar, eu vou transferir para você em blastocisto, eu vou transferir para você em D3, né? Sem o viés disso, a dor dele, eu acho que vai ser menor do que ele falar assim, nossa, eu falaram para eu transferir em blastocisto, transferi e não engravidei. E aí eu poderia ter transferido em D3. Ou falaram para eu transferir em D3 e eu não engravidei. Pô, pelo menos eu recebi embrião, né? Ou não chegou embrião, não chegou blastocisto, eu poderia ter transferido em D3 e agora estão oferecendo um ovo doação para mim. Será mesmo? E aí, em alguns casos, e eu já tive alguns, eu presenciei alguns, né?
de a gente levar para blastocisto e falar assim, e a paciente não engravidar, a paciente não ter blastocisto, e depois de um mês ela aparecer grávida. E É, aí a gente fala o que, paciente? Então, acho que é, a personalização do tratamento é o principal. E a gente acolher o paciente de forma que a gente consiga entender, e é difícil, né? Entender esse sentimento dele para que ele assuma essa responsabilidade com o médico, com o embriologista, né? Com a equipe. Não simplesmente a equipe falar, ó, tá aqui, ó, acho que o melhor para você é isso, né? E a gente fala, ó, existem essas possibilidades, a gente acha que o ideal, o blastocisto, pode ser melhor. Entretanto, você tem essa chance aqui, ó. O que que você prefere? Porque aí a é, decisão começa a ser dele, né? com certeza. Agora, assim, o que mais me incomoda, e é uma coisa que a gente vem acompanhando aí já há alguns anos, principalmente pelos estudos epidemiológicos dos países nórdicos, né? É a morbidade relacionada ao cultivo estendido dos embriões, né? Então, assim, não é só risco de parto prematuro, como o Ivan falou, né? As crianças, elas nascem mais, as crianças de transferência de blastocista, elas nascem mais com maior peso ao nascer, né? São crianças grandes para a idade gestacional. Edson, Existe desculpa te mais morbidade interromper. da... Hã? Desculpa te interromper, Maria Cecília. Edson, igual em vaca. Large offspring É, syndrome. Large Loss. offspring. exatamente, É, exatamente. Tem mais morbidades da gestação, né? Complicações placentárias, placenta prévia, né? Tem mais pré-eclâmpsia, mais hipertensão gestacional, né? E além de e isso daí, isso é uma coisa, assim, isso é fato, realmente, né? O cultivo estendido, em comparação com o estágio de clivagem, é o que acontece mesmo, né? Assim, a gente não precisa. É, é, é só a gente observar os nossos nascimentos, que a gente já vê isso, não existe nenhum estudo epidemiológico robusto como existe aqui no Brasil, né, ou nas Américas, como existe lá nos países nórdicos, que acompanham a gravidez e tudo é reportado, né, o que vem de fertilização in vitro, tudo é reportado e tudo mais, e aqui não, né? Mas o fato é que ainda tem algumas outras coisas que não são estudadas, que são alterações epigenéticas, né, que podem dar alterações metabólicas e tudo mais, que o cultivo estendido pode vir a levar. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter a consciência disso. É, eu sou defensora, né, assim, eu acho que a gente tem que continuar fazendo os nossos cultivos até blastocisto. Acho que essa abordagem personalizada, porque cada caso é um caso e a gente não pode fechar um protocolo, né? Se engessar dentro de um protocolo, eu acho que a gente realmente tem que avaliar. A gente não avaliava tanto, Edson, essa questão, porque a filosofia antes do time-lapse era o no disturbing in culture, né? Então, assim, via fertilização e mandava Largava ver lá. Eu também já fiz isso. até blastocisto, né? Perfeito. Então não tirava não tirava a placa da incubadora para poder analisar nem nada, né? Só via lá no dia 5 mesmo, principalmente quando a gente começou a fazer PGTA, aí é que, assim, quanto mais blastocisto menor e quanto mais nós mexer, mais chance de você ter blastocisto, né? Então, eu acho que, assim, realmente é uma abordagem personalizada, mas mesmo na abordagem personalizada, o que a gente vai ter mais, o que a gente vai ter cada vez menos é a transferência em estágio de clivagem, né? Maria Cecília, Cecília, só completando uma coisa que você falou do não disturb, né? Eu também fazia isso. Eu colocava via lá fertilização e via só no D5. Perfeito. Mas aí eu comecei a ler, eu li um livro que chama Antifrágil. E aí daí eu comecei a procurar dentro da biologia o que que era um sistema antifrágil. E aí eu comecei a ver o negócio chama estímulo subletal. E por que que alguns laboratórios, quem não mexia e chegava a blastocisto, é, a paciente engravidava
beleza, dava 50%, 60% de implantação, e porque em outros laboratórios, que às vezes as pessoas viam todo dia, tinha também 50%, 60% e separando por população, tá? Pacientes da mesma Uhum. idade, mesmo fator, porque fazendo estatística, eu fazia estatística, faço, né, estatística em várias clínicas. Eu falei, pô, mas como é que pode? E aí, na verdade, assim, tá tudo mais no protocolo de visualização. Essas clínicas que têm alta é, gestação vendo o embrião, eles olham, tem clínica que olha no D2, no D3 e no D5. É, Assim, assim, impressionante. E eles têm alta taxa. Mas como que eles fazem? Eles não ficam lá com o embrião marcando toco, eles dão um estímulo para esse embrião. E aí, um exemplo claro de estímulo subletal para a gente é a musculação. As nossas células são lesionadas, elas começam a produzir fator de crescimento, fala, vou fazer o troço andar aqui, vou me dividir. E embrião acontece do mesmo jeito. Então, acho que é importante a gente também levar em conta, a gente não sabe nada. A gente isso é cultivava, verdade. a gente cultivava. Eu tenho um trabalho que saiu agora não, já saiu em 2020, se eu não me engano, na Nature Scientific Reports, onde a gente dividiu 37 graus, 38,5 e 35,5 por 12 horas. E o 37, obviamente, 24 horas. O 38,5 deu um banho no 37 graus. E a gente mediu a apoptose, mediu o número de células, mediu o quanto essa célula estava produzindo de fator de crescimento, o quanto essa célula produziu de estresse oxidativo, e no 38,5 foi menos. Ou seja, a melhor temperatura será que é o 37 graus? E a gente achou que era o 35,5, hein? Ou seja, Uhum. a gente não sabe nada, a gente não sabe nada. A gente pegou, a gente usa um protocolo desde 1970, porque falaram que a temperatura interna do ser humano era 37 graus, e a gente utiliza isso como verdade absoluta. A gente utiliza 5% de O2, isso a gente utiliza como verdade absoluta, e tem vários trabalhos que, da minha época, que eu era mestrando, a gente cultivava 2% de O2. Mas E hoje está cada agora vez está mais se começando. dizendo que você Agora está tem que diminuir começando a mais sair os ainda resultados. a tensão de oxigênio no cultivo, né? Pois é. Então, se a gente não faz Diga, Ivan. ideia, né? É. Imagina. Desculpa, Ivan, pode falar. Não, eu queria. Você comentou que quando você começou, era muito comum você fazer transferência em D3 e ao longo dos anos você foi mudando esse mindset dos médicos que trabalham com você. Eu queria saber se hoje você tem alguma situação ainda nesse grupo que você iniciou que eles ainda optam em transferir em dia 3. Ou se não, se é totalmente Sim, blastocisto. sim. A gente cria Hoje. critérios para transferir em D3, Tá. né? A gente criou critérios. Assim, o critério que eu utilizo é o seguinte: se eu tiver um embrião bom, ele vai para blastocisto. O problema é, porque o sistema de cultivo, você tem que confiar muito no seu sistema de cultivo. Ele vai para blastocisto. O problema é, se essa paciente, ela no D3, ela está com o embrião muito ruim, eu transfiro em D4. E detalhe, eu tenho 36% de gestação nessas pacientes que transferem no D4. Então, assim, não é tão ruim transferir no D4 assim, né? Uhum. É a mesma coisa de biópsia de mórula. Tem um monte de gente aí que fala mal de biópsia de mórula. Depende. Estímulo subletal, gente. Depende como você faz, depende como que é o protocolo que você faz. É a mesma coisa de você descongelar o embrião, biopsiar e recongelar. Depende como você faz. Se descongelar, biopsiar e recongelar logo em seguida, você não divide o estresse. Agora, você descongela 5, 6 horas antes, ou no dia anterior, dependendo do estágio desse embrião, faz a biópsia e recongela, não tem problema nenhum e não muda nada. Então, tudo evolui. Então, a gente não pode, a gente fala assim, eu aprendi uma coisa com o meu orientador. A ciência é feita de verdades transitórias. Ou seja, Uhum. a gente não tem certeza de nada. Hoje, o que provou hoje pode ser mentira amanhã. A manteiga e a margarina aí, né? Olha o ovo aí, né? É. Então, assim, a gente não sabe de nada. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que ter humildade suficiente para falar assim, primeiro, se questionar e falar, será que eu estou certo? Será que a ciência é baseada na dúvida, né? Então a ciência nunca está certa. Nunca existe certo em ciência. Não se pode falar, isso é ciência, isso é mentira. E uma outra coisa é, utilize critérios para o seu laboratório. Dependendo como for o seu sistema de cultivo, se essa paciente, por exemplo, tinha um embrião, eu levava blastocisto, ou transferi no D4, eu já sabia que ela não ia chegar. As pacientes que não engravidavam, ou que eu deixava para chegar em blastocisto e não chegava em blastocisto, o segundo ciclo,
D3. D3. E tinha várias pacientes que engravidavam. O problema é que não tinha controle positivo. Então eu tenho que ser crítico comigo mesmo, como pesquisador e cientista, né? Eu tenho que falar assim, eu não tenho controle positivo. Será que essa paciente não ia chegar no in vitro dessa vez? Porque são ciclos independentes. Então, eu não tenho como medir isso. Mas o fato é, na prática, várias pacientes que não chegavam ao blastocisto, às vezes em grupo, às vezes tinha paciente que não chegava, tinha 5 embriões e nenhum chegava ao blastocisto. A gente tem vários, todo mundo teve casos assim aqui. Segura essa paciente, faz um ciclo, transfere no D3, né? E ela já vai dar indício que ela não vai chegar ao blastocisto. Já tem lá clivagem alterada, já tem. E agora com os algoritmos, então, em time-lapse, quem tem time-lapse está com a faca e o queijo na mão. É só olhar e falar assim, ó, tá no D2, eu sei que não vai chegar. Então, liga para o paciente. E qual que era o meu discurso para o paciente? Ó, nós vamos avaliar seu embrião, ele pode ser transferido entre o D3, entre o dia 3 e o dia 5 de cultivo. Entre o dia 3 e o dia 6 de cultivo. E aí vai depender dele como ele vai evoluir. Pronto, resolvido. O que a Érica perguntou aqui, o que seria o estímulo subletal? Aí você me corrige aí, Edson, que na verdade os estímulos é você dar um empurrão mesmo no embrião, entendeu? Você dá um susto nele. O estímulo subletal é isso, é um susto. E aí, se o hatching seria um estímulo subletal, na verdade, a intenção do hatching não é essa, né? A intenção do hatching é Facilitar, né? outra. Então, Estímulo subletal o é o estresse, estímulo né? Que você causou subletal é o estresse. estresse que você causa. O hatching você não está ali para poder causar estresse. O hatching você tá ali para poder facilitar a eclosão do blastocisto, né? É isso aí. É outra coisa. Queria deixar aberto aqui para se alguém tiver mais alguma dúvida. Eu quero agradecer ao Ivan, ao Edson, riquíssima essa discussão. Muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado por lembrar do meu nome. Gente, eu gosto do blastocisto, tá? Só para deixar claro, tá? Eu defendi o D3 aqui, mas eu defendia porque era meu papel, mas eu gosto do blastocisto. Foi obrigado a defender o D3. Mas não para todo mundo, blastocisto não para todo mundo, tá bom? Legal. Um abraço, obrigado. Obrigada, Edson. Muito obrigada, Ivan. Excelente Obrigado pelo apresentações, convite. excelente discussão e muito obrigada, doutora Maria Cecília. Obrigado, gente. Muito Um abraço a obrigada, todos. Dani. Tchau, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tá, Tchau, gente. tchau. Obrigadão.